Vamos lá, futuros suboficiais casensados da Marinha do Brasil. Esse é o canal Megamente e o assunto é Direito Internacional dos Conflitos Armados. O texto do Casenso. Vamos lá? Bom, no vídeo passado a gente falou um pouquinho, até o vídeo passado, a gente falou um pouquinho sobre direito internacional, direitos humanos e o direito internacional de conflitos armados. A gente falou um pouquinho do conceito do direito internacional de conflitos armados. E também, agora, a partir de agora, a gente vai ver um pouquinho mais sobre o conceito desse direito internacional de conflitos armados, que é o DICA, e também vamos ver a evolução histórica e os princípios fundamentais. Aí, como sempre, aqui eu normalmente cago. O que nos interessa é a partir do objetivo de aprendizagem, que aí a gente tem como objetivo de aprendizagem o conceito de direito internacional de conflitos armados, que é o DICA, a evolução do DICA, regras fundamentais e princípios fundamentais. Introdução na íntegra. Por acaso, alguma vez você já ouviu falar que vale tudo no amor e na guerra? Bom, não temos a menor pretensão de tentar entender ou entrar em minúcias quanto à primeira parte da afirmativa, que é o amor. Mas, será que vale tudo na guerra? Com certeza, a guerra faz parte da natureza humana, mas não evoluímos nada ao longo dos tempos? Será que a guerra ainda continua a ser aquela terra de ninguém, fadada à mais pura barbárie? Guerreamos hoje da mesma forma que guerreávamos cerca de 500 ou 5 mil anos atrás? Nem seria possível, né? Tamanha a evolução tecnológica que, obviamente, também chegou à indústria bélica. E é disso, desse contexto, que a gente vai falar nesse vídeo. Direito Internacional dos Conflitos Armados, DICA. Conceito de DICA. O direito internacional humanitário é um conjunto, aqui importa essa definição, é um conjunto de normas e procura limitar os efeitos de conflitos armados. Protege as pessoas que não participam ou que deixaram de participar das hostilidades e restringe os meios e métodos de combate. O direito internacional humanitário é também designado por direito de guerra e por direito internacional dos conflitos armados, DICA, sendo um ramo do direito internacional público constituído por todas as normas convencionais ou de origem consuetudinária. Que raio é isso? São as que são baseadas nos costumes, destinadas especificamente a regulamentar os problemas que surgem em período de conflitos armados. Segundo esse velho guarda aqui, Switnaski, o direito internacional humanitário é o conjunto de normas internacionais de origem convencional ou consuetudinária, especificamente destinado a ser aplicado nos conflitos armados. Note que o assunto muda, mas o contexto não muda nada, é sempre em volta desse mesmo contexto. Então, questões que visam a DICA, caindo na sua prova, serão questões que vão buscar mais o detalhe das definições, porque o contexto é sempre o mesmo, sempre relacionado a conflitos armados e quem tem direitos e quem deve ser defendido e quem tem o direito de defender, a obrigação e tudo mais. Tá? Então, voltando aqui, a partir daqui. O direito internacional humanitário é o conjunto de normas internacionais de origem convencional ou consuetudinária, especificamente destinado a ser aplicado nos conflitos armados, internacionais ou não internacionais, e que limita, por razões humanitárias, o direito das partes em conflito de escolher livremente os métodos e os meios utilizados na guerra, ou que protege as pessoas e os bens afetados, ou que possam ser afetados pelo conflito.
O DICA representa o estabelecimento de normas que limitam a condução das hostilidades no que se refere aos indivíduos envolvidos nos conflitos. Em linhas gerais, o DICA tem como propósito submeter as situações de extrema violência inerentes aos conflitos armados ao domínio de um conjunto de normas com fulcro humanitário. Desta forma, é comum se indicar como funções do DICA proteger quem não toma parte ou deixou de tomar parte do conflito, permitir que a missão possa ser cumprida com mais eficiência e eficácia, sem destruição e baixas desnecessárias. Então, isso aqui, funções, são as funções do DICA. Então, é possível questão de sua prova. Portanto, conforme aponta o manual do DICA do Ministério da Defesa, pode-se afirmar que, na atualidade, o DICA apresenta um conjunto de normas de proteção dos indivíduos e bens nos conflitos armados, além de disciplinar o comportamento dos Estados em tais conflitos no tocante aos métodos e aos meios permitidos pelo direito na condução das hostilidades. Evolução histórica do DICA. Nas suas origens, a guerra se caracterizava pela ausência de qualquer regra para além da lei do mais forte. As populações vencidas eram massacradas e, na melhor das hipóteses, reduzidas à escravatura. Mas o processo das ideias, a necessidade de os beligerantes preservarem o seu potencial humano, o medo de represálias e a tomada de consciência do caráter irracional, inútil e economicamente prejudicial das destruições e massacres totais levaram os homens a considerar de modo diferente os vencidos. Assim, começaram a se levantar vozes de moderação e tolerância e humanidade. Como exemplo, podemos citar as leis de Manu, na Índia, que proíbem a utilização de flechas envenenadas, exigem que o vencedor poupe os feridos, bem como aqueles que se renderam, e se respeite as leis das nações conquistadas. Na China, um pensador do século IV a.C., Sema, condena as destruições inúteis e recomenda que não sejam atacadas pessoas que não possam se defender e que os feridos sejam tratados. Os incas tinham uma conduta paternal relativamente aos povos vencidos, especialmente se estes fossem estrangeiros tentando uma reconciliação. A Europa e a zona do Mediterrâneo se beneficiaram da influência dos ensinamentos do cristianismo e do Islã. Mesmo se em certas ocasiões a Igreja Católica parece esquecer os pedidos de não recurso à violência, o que é certo é que ela permanece fiel à vontade de assegurar uma certa humanização das guerras. Santo Agostinho escreveu: se o inimigo que combate deve morrer, que tal seja por necessidade e não por tua vontade. O vencido ou capturado tem direito à compaixão. No século X, em vários concílios, foram proclamados a inviolabilidade das igrejas, dos mosteiros, dos pobres, dos mercadores, dos peregrinos, dos agricultores, bem como dos seus bens. Estes princípios constituem as regras da paz de Deus, cuja violação é sancionada pela excomungação. O Islã condena igualmente o crime, as mutilações, a tortura e protege os anciões, mulheres, crianças, mosteiros muçulmanos e os seus bens dos efeitos da guerra. Enfim, em 1762, Jean-Jacques Rousseau escreveu no Contrato Social que a guerra não consiste numa relação de homem para homem, mas sim de Estado para Estado, na qual os indivíduos só acidentalmente são inimigos. Segundo este autor, o fim da guerra transforma os antigos inimigos novamente em simples homens,
o que implica o respeito pelos soldados feridos e por aqueles que estejam em poder do inimigo. No entanto, o acontecimento que irá levar à criação de um corpo de normas escritas relativamente à proteção das vítimas da guerra, que constituirá a contribuição efetiva para o desenvolvimento deste ramo do direito, só terá lugar em meados do século XIX. A partir do trabalho de Henry Dunant, intitulado Lembranças de Solferino, 1862, ficou estabelecido que a guerra só deveria permitir, no tocante ao ser humano, comportamentos compatíveis com a própria dignidade, especialmente quando este não tem participação ativa nos conflitos, ou seja, não é considerado combatente. Cabe salientar que ao longo da história da humanidade foram celebrados vários tratados de paz, acordos internacionais e capitulações, rendições e tratados de armistício. Porém, quando se tentou disciplinar a proteção das vítimas dos conflitos armados, surgiu a primeira codificação internacional que estabeleceu normas para a proteção dos feridos e doentes dos campos de batalha. Ou seja, a Convenção de Genebra, realizada em 1864. Então, o direito internacional dos conflitos armados, DICA, surgiu em 1864. Na sua prova, quando perguntaram quando surgiu o DICA, você já sabe, o ano é 1864. No contexto da celebração da primeira Convenção de Genebra, no ano da Convenção de Genebra. Entretanto, desde a antiguidade já havia regras sobre os métodos e os meios para a condução das hostilidades, inclusive algumas relativas à proteção de determinadas categorias de vítimas dos conflitos armados, por meio de prática nascidas em combates e legitimadas pelo uso e costumes, as quais foram convertidas em normas consuetudinárias relativas à condução da guerra. Cronologicamente, temos o seguinte. Em 1859, Henry Dunant, cidadão suíço de 31 anos, chega a Solferino no dia 24 de junho, uma cidade do norte da Itália, com vista a conseguir obter ajuda de Napoleão III para uns investimentos que efetuara na Argélia. Nesse precioso dia, desenrolava-se uma batalha entre os exércitos austríaco e francês. Dunant fica horrorizado com a falta de serviços médicos adequados que assegurassem o tratamento das vítimas e improvisa, ele mesmo, um apoio aos feridos da batalha. Em 1862, de volta a Genebra, Henry Dunant passa a escritos as recordações da experiência que viveu, editando um livro com o título Uma Recordação de Solferino, que se tornou um sucesso imediato. Nesta obra, Dunant faz duas sugestões. Por um lado, propõe a criação de sociedades de ajuda a todos os feridos sem distinção quanto à nacionalidade, e por outro, a adoção de uma convenção que assegurasse a proteção dos soldados feridos e do pessoal médico no campo de batalha. Um ano depois, 1863, o Comitê Internacional de Socorro aos Militares Feridos em Tempo de Guerra é criado. Ano do Comitê Internacional, isso é importante, 1863. Sendo membros fundadores, para além do próprio Dunant, Gustave Monnier, Guillaume Henry Defoe e Louis Appert. Também Theodore Monnier. Em agosto deste mesmo ano, gostado do francês, né? O comitê decide organizar uma conferência internacional em Genebra com a participação dos representantes governamentais. A conferência revela-se um sucesso, tendo 62 delegados representando 16 estados, adotando-se
as resoluções que estão na base do movimento da Cruz Vermelha. Olha o início da Cruz Vermelha aí. Em 1864, primeira Convenção de Genebra, esta convenção é ratificada entre 1864 e 1907 por 57 estados, um recorde na época. Em 1868, Declaração de São Petersburgo, o primeiro instrumento internacional que regula os métodos e meios de combate. Então, qual é o primeiro instrumento internacional que regula os métodos e meios de combate? Declaração de São Petersburgo. A declaração considera como enunciando o direito consuetudinário existente, proíbe o ataque a não combatentes, a utilização de armas que agravem inutilmente o sofrimento de feridos ou que tornem a sua morte inevitável e o emprego de projéteis com menos de 400 gramas contendo uma carga explosiva ou substância incendiária. Em 1899, Convenção e Declaração de Iowa. Entre aquelas que não serão revistas, em 1907, podemos citar a declaração que proíbe, por um lado, a utilização de gás asfixiante, por outro, a utilização de balas dum-dum. 1906, Convenção de Genebra sobre os feridos e doentes nos exércitos. 1907, 13 convenções de Iowa relativas, entre outros, às leis e costumes da guerra, aos direitos e deveres das potências neutras em caso de guerra terrestre, ao regime dos navios de comércio no início das hostilidades, à transformação dos navios de comércio em navios de guerra, à colocação de minas submarinas automáticas de contato, ao bombardeamento por forças navais em tempo de guerra, a adaptação dos princípios da Convenção de Genebra à guerra marítima e a proibição de lançar projéteis e explosivos a partir de balões. 1923, regras de Iowa sobre a guerra aérea, que nunca se tornaram uma convenção. 1925, Protocolo de Genebra, de 17 de junho, relativo à proibição de utilizar gases asfixiantes, tóxicos ou similares na guerra. 1929, duas convenções de Genebra, a primeira sobre os feridos e doentes em campanha e a segunda sobre os prisioneiros de guerra. 1949, 4 convenções de Genebra. Convenção para melhorar a situação dos feridos e doentes das Forças Armadas em campanha. Convenção de Genebra para melhorar a situação dos feridos, doentes e náufragos das Forças Armadas no mar. Convenção de Genebra relativa ao tratamento de prisioneiros de guerra. E Convenção de Genebra relativa à proteção das pessoas civis em tempo de guerra. 1954. Convenção e Protocolo de Iowa para a proteção de bens culturais em caso de conflito armado. 1977. Protocolos adicionais às Convenções de Genebra de 12 de agosto de 49. Protocolo adicional às Convenções de Genebra de 12 de agosto de 1949, relativo à proteção das vítimas do conflito armado internacional, e o outro relativo à proteção das vítimas dos conflitos armados não internacionais. Em 1981, Convenção das Nações Unidas sobre a proibição ou limitação da utilização de certas armas clássicas que podem ser consideradas como produzindo efeitos traumáticos excessivos ou como atingindo sem discriminação. Esta convenção era composta de 3 protocolos anexos. Em 1996, reuniu-se a Conferência para Exame da Convenção que aprovou alterações ao Protocolo 2, relativo a minas, armadilhas
e outros dispositivos, e o protocolo 4 relativo a armas que provocam cegueira. Nesse contexto, o DICA apresenta o estabelecimento de normas que têm por finalidade limitar a condução das hostilidades no que se refere aos indivíduos envolvidos nos conflitos. Regras fundamentais do DICA. As regras do DICA podem ser fundamentais de 3 tipos. O primeiro tipo é constituído pelo chamado Direito de Genebra, isto é, pelas 4 convenções de Genebra. Então a gente já tem uma definição excelente para a questão de prova. 3 tipos de direito, de regras fundamentais dentro do DICA. A primeira é sobre o Direito de Genebra e ela engloba 4 convenções. A de 49, para a proteção de vítimas de guerra e seus 2 protocolos adicionais de 1977. Estes 6 instrumentos jurídicos perfazem cerca de 600 artigos codificando as normas de proteção da pessoa humana em caso de conflito armado. Estes textos de Genebra foram elaborados com um único objetivo de proteção das vítimas de guerra, tanto os militares fora de combate, bem como as pessoas que não participem nas operações militares. Segundo tipo de regra é o chamado Direito de Iowa. Então, primeiro regra foi Direito de Genebra. O segundo, Direito de Iowa. O Direito de Iowa, constituído pelo direito de guerra propriamente dito, ou seja, pelos princípios que regem a conduta das operações militares, direitos e deveres dos militares participantes na conduta das operações militares, e limita os meios de ferir o inimigo. Estas regras têm em vista a necessidade de ter em conta necessidades militares das partes em conflitos, nunca esquecendo, porém, os princípios de humanidade. O Direito de Iowa encontra a maior parte das suas regras nas convenções de Iowa de 1899, que foram revistas em 1907, mas igualmente em algumas regras do Protocolo 1, adicional à Convenção de Genebra, de 12 de agosto de 49. O terceiro tipo de regra, ditas de Nova York, prende-se com a proteção dos direitos humanos em período de conflito armado. Proteção de direitos humanos. Então, olha só, são 3 regras, né? Uma é proteção dos direitos humanos, a outra é o direito de guerra propriamente dita, e a outra é proteção das vítimas de guerra. Então a gente tem 3 regras fundamentais do DICA, né? Essas 3 regras, elas visam proteção das vítimas de guerra, o direito de guerra propriamente dito e a proteção dos direitos humanos em períodos de conflito armado. São essas 3. Uma vai ter relação com o chamado Direito de Genebra, a outra, Direito de Iowa, e por último, a terceira, ditas de Nova York. Aqui, ó, 3 tipos. Daqui, com certeza, uma questão de sua prova. Voltando aqui à leitura da parte daqui. O terceiro tipo de regra prende-se com a proteção dos direitos humanos em período de conflito armado. São chamadas regras de Nova York por terem na sua base a atividade desenvolvida pelas Nações Unidas no âmbito do direito humanitário. Com efeito, é importante referir que em 1968 a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Resolução 2444. É importante referir que em 1968 a Assembleia Geral das Nações adotou a Resolução 2444, 23, com o título Respeito dos Direitos Humanos em Período de Conflito Armado, o que constituiu um marco, verdadeiro sinal da mudança de atitude desta organização no que diz respeito ao direito humanitário.
Se desde 1945 a ONU não se ocupou deste ramo do direito com a justificação de que tal indiciaria uma falta de confiança na própria organização enquanto garante a paz, o ano de 1968 pode ser considerado como o de nascimento deste novo foco de interesse. As Nações Unidas têm, desde então, vindo ainda a mostrar um grande interesse em tratar questões como as relativas às guerras de libertação nacional e a interdição ou limitação da utilização de certas armas clássicas. Essas regras fundamentais do DICA podem ser resumidas nas seguintes. Regras fundamentais do DICA, tá? Resumo delas. 1. As pessoas postas fora de combate e aquelas que não participam diretamente nas hostilidades têm o direito ao respeito de suas vidas e da sua integridade física e moral. Essas pessoas devem ser, em todas as circunstâncias, protegidas e tratadas com humanidade, sem qualquer distinção de caráter desfavorável. 2. É proibido matar ou ferir um adversário que se renda ou que se encontre fora de combate. 3. Os feridos e doentes devem ser recolhidos e tratados pela parte do conflito que os tem em seu poder. A proteção cobre igualmente o pessoal sanitário, os estabelecimentos e os meios de transporte material sanitário. O emblema da Cruz Vermelha ou do Crescente Vermelho constitui um sinal dessa proteção, devendo por isso ser respeitado. Os combatentes capturados e civis que se encontrem sob autoridade da parte adversa têm direito ao respeito da sua vida, da sua dignidade, dos seus direitos pessoais e das suas convicções. Devem ser protegidos de todo ato de violência e de represálias. Terão direito a trocar notícias com as suas famílias e a receber socorro. Aqui, é importante aqui, ó, receber socorro, e aqui, deixei passar batido, Crescente Vermelho. Você imagina a situação, o cara coloca na sua prova assim: de acordo com o direito internacional, você em combate está no Oriente Médio em conflito armado com um grupo armado, um exército armado. No momento do conflito, você é alvejado, você recebe um disparo no ombro. Automaticamente vem em sua direção, correndo, um homem com um símbolo do Crescente Vermelho no braço, na testa, no peito, algum lugar com esse símbolo. Você identifica o símbolo, mas o cara está correndo, você está sangrando. Qual a sua atitude, né, em relação a esse indivíduo mais viável dentro do contexto do DICA? Aí o cara vai estar assim: você atira no cara porque a sua vida está em jogo. Você espera até o cara chegar perto para ver se ele está armado ou não. Você pede por socorro aos campanhas que estão atirando, ou você simplesmente levanta o braço e pede que ele se aproxime. Então, muita gente que não conhece, né? Pô, o cara, você tá lá no Oriente Médio, o cara vem com o turbante, ele tem o turbante dele lá, correndo em sua direção, você tá atirando em caras do Oriente Médio. Muita gente que não conhece o direito internacional e não conhece qual o contexto aí desse Crescente Vermelho, optaria por atirar no cara. Afinal, você tá sangrando, foi alvejado, e você não sabe que aquele cara é o enfermeiro médico que veio te ajudar. Então, é importante ter esse feedback, essa atençãozinha, esse detalhe, porque isso é uma questão da prova, e eu diria que é questão muito boa se caísse, né? E iria pegar muita gente. Aí o cara fala: quem é que não sabe o que o Crescente Vermelho é para socorrer? Muita gente não sabe, não se engane. Então vamos lá. Continuando aqui no quinto. Todas as pessoas beneficiarão das garantias judiciárias fundamentais. Ninguém será tido como responsável de um ato que não cometeu. Ninguém será submetido à tortura física ou material, nem apenas corporais ou a
tratamentos cruéis, degradantes. As partes num conflito e os membros das suas forças armadas não possuem o direito ilimitado na escolha dos métodos e meios de guerra suscetíveis de causar perdas inúteis ou sofrimentos excessivos. As partes num conflito devem fazer sempre a distinção entre a população civil e os combatentes, de forma a poupar a população e os bens civis. Nem a população civil, enquanto tal, nem as pessoas civis devem ser objeto de ataques. Os ataques devem ser exclusivamente dirigidos contra objetivos militares. Princípios fundamentais do DICA. Conforme já mencionado, a finalidade do DICA consiste em limitar, na medida do possível, as calamidades da guerra por meio da conciliação das necessidades militares determinadas pela situação tática e o cumprimento da missão, de acordo com as exigências impostas pelos princípios de caráter humanitário, conforme o exposto a seguir. Distinção: distinguir os combatentes e não combatentes. Os não combatentes são protegidos contra ataques. Também distinguir bens de caráter civil e objetivos militares. Os bens de caráter civil não devem ser objetos de ataque e represália. Tal princípio rege, portanto, a escolha de objetivos durante a ação militar e sua estrita observância tem como decorrência evitar a condução de ataques indiscriminados que são proibidos, entendidos como tais aqueles que não se dirigem contra um objeto militar determinado ou que, devido aos métodos e meios empregados, podem atingir indistintamente objetivos militares e bens de caráter civil ou civis. Em decorrência desse princípio, não é mais aceitável a condução de bombardeiros aéreos de altitude, nem o emprego de armas incendiárias sobre áreas que mesclem objetivos militares, bem como caráter civil e população civil. Exclui-se dos ataques tidos como indiscriminados aqueles que venham a causar acidentalmente perdas de vida humana ou ferimentos na população civil e ou danos nos bens de caráter civil, quando não sejam excessivos em relação à vantagem militar concreta e direta esperada. Tais perdas constituem uma ocorrência normal na condução de ataques sobre objetivos militares em áreas de concentração urbana. Na guerra marítima, que tem na identificação do alvo um dos seus maiores problemas, a aplicação deste princípio tende a ser mais difícil. Limitação: o direito das partes beligerantes à escolha dos meios para causar danos aos inimigos não é ilimitado, sendo imperiosa a exclusão de meios e métodos que levem ao sofrimento desnecessário ou danos extensos e a danos supérfluos. Proporcionalidade: a utilização dos meios e métodos de guerra deve ser proporcional à vantagem militar concreta e direta. Nenhum alvo, mesmo que militar, deve ser atacado se os prejuízos e sofrimento forem maiores do que os ganhos militares que se espera da ação. Necessidade militar: em todo conflito armado, o uso de força deve corresponder à vantagem militar que se pretende obter. As necessidades militares não justificam condutas desumanas, tampouco atividades que sejam proibidas pelo DICA. Portanto, levando-se em conta as necessidades inerentes para se obter a rendição do inimigo, um comandante, baseado nesse princípio, poderá flexibilizar, em casos excepcionais, as normas estabelecidas no DICA, a fim de poder cumprir a sua missão, desde que as atitudes tomadas não sejam de caráter desumano. Assim, caso necessidades militares imperiosas o exigirem, o princípio autoriza o emprego de medidas excepcionais,
não consubstanciando, contudo, uma escusa a um comportamento cruel ou a prática de alguma atividade proibida. E por último, humanidade. O princípio da humanidade proíbe que se provoque sofrimento às pessoas e destruição de propriedade, se tais atos não forem necessários para obrigar o inimigo a se render. Por isso, são proibidos ataques exclusivamente civis. Olha só, aqui tem uma condição, tá? Se tais atos não forem necessários para o inimigo se render. Então, por isso, são proibidos ataques exclusivamente contra civis, o que não impede que, ocasionalmente, algumas vítimas civis sofram danos. Mas todas as precauções devem ser tomadas para mitigá-los. Para mitigá-los é para que eles não corram, para diminuir os danos, né? E aí a gente finaliza o terceiro vídeo da sequência de Dica: Direito Internacional de Conflitos Armados. O exercício é aquele esquema. Ainda, semana que vem, a gente vai resolver todos esses exercícios aí no vídeo específico, corrido, e tamo junto. Casenso! Só aqui, Megamente. Até o próximo vídeo.